Olá, queridas famílias educadoras, tudo bem com vocês? Chegamos ao 10º capítulo do livro Homeschooling Católico. E o tema que vamos abordar hoje é Homeschooling em famílias com pai ou mãe ausente. E esse capítulo foi escrito por uma mãe solteira, uma mãe solo, né, como alguns chamam, homeschooler. E a autora começa assim, né? Só abrindo um parênteses aqui, esse capítulo é especial para as mamães, né? Muitas mães aí, às vezes a gente vê nas redes sociais, né? Algumas aberturas de coração que não estão dando conta, etc. Então, querida mamãe, tome como motivação esse capítulo aqui, tá? Escrito por uma mãe solteira, veja bem, solteira, homeschooler. Então vamos lá. E ela começa, né, citando uma citação do Evangelho de São Marcos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Tais palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior professor que já existiu e existirá, atestam a gravidade da responsabilidade parental de aproximar as crianças de Deus, desde a primeira infância, desenvolvendo nelas o conhecimento, o amor e a obediência constantes e crescentes por nosso Senhor. A posição católica é e sempre foi que, é aqui uma citação do Código de Direito Canônico, né? Os pais têm o dever gravíssimo e o direito primário de, na medida das suas forças, darem aos filhos educação, tanto física, social e cultural, como moral e religiosa. De fato, os dois propósitos primários e equivalentes do sacramento do matrimônio são a procriação e a educação da prole. Nosso próprio Criador afirmou que, visando ao cumprimento desse propósito divino do casamento, é essencial que a ordem e a estrutura da família sejam solidamente preservadas. O que se pode fazer, porém, quando se descobre que falta essa estrutura sagrada um componente-chave? Quando um dos pais não pertence mais à unidade familiar? O que se pode fazer, hein? É possível aos membros restantes sobreviver? É possível a um lar dilacerado ir além da mera sobrevivência e, elevando-se, tornar-se uma família curada, estável, feliz e centrada em Deus? Pois bem, a resposta é sim, desde que as crianças sejam educadas em casa. Já estamos tendo de lidar com uma geração de crianças que vem sendo criadas por estranhos. A babá ou cuidadora da creche é quem descobre o primeiro dente, testemunha o primeiro passo e, tristemente, muitas vezes é chamada de mamãe. Será que essas crianças serão, no futuro, adultos equilibrados e dedicados à família? Em meio ao turbilhão da perda de um dos pais, será que o melhor para essas crianças não é ficar na segurança de suas casas? Sem dúvida, nem você nem seus filhos conseguiriam atravessar tamanha tribulação sem a graça constante de Deus e o alimento e a força dos seus preciosíssimos corpo e sangue. O dia escolar em casa será tranquilo? O dia de estudo será tranquilo em casa? Provavelmente não, sobretudo no começo, mas pense na alternativa que há além dessa. Em todo caso, será muito melhor enfrentar juntos, em família, tudo o que tiver de acontecer, do que cada um sofrer sozinho em seu canto. Realmente, a missão de um dos pais para criar sozinho os filhos, tanto no caso do divórcio, quanto até mesmo se um dos cônjuges vir a falecer, é uma missão redobrada, quase impensável. É somente com a graça de Nosso Senhor para auxiliar. E aqui ela vai citar, né, sobre como que é as aulas. Claro que eu estou fazendo de forma resumida, né, não posso ler na íntegra o capítulo todo, mas já nota-se que realmente nessa primeira parte, né, é somente com a graça de Deus mesmo, né, para auxiliar, né? Não é fácil, né, uma missão de um pai sozinho criar os filhos. Então vamos ver o que ela nos diz sobre as aulas. Como o ensino é normalmente tarefa de apenas um dos pais, as situações são mais ou menos similares e ao sucesso do homeschooling depende dos mesmos fatores. Em primeiro lugar, né, seja organizado, monte um cronograma e simplifique seu dia. Caso haja as tarefas escolares por finalizar, elas podem esperar até o dia seguinte.
Em segundo lugar, seja flexível. Se sua situação exigir que você trabalhe fora de casa 2 dias por semana, continue o homeschooling nos 3 dias restantes. Dê aulas nos fins de semana. O homeschooling pode ser facilmente adaptado a um emprego fora de casa. Em terceiro lugar, não se permita desmotivar. Em quarto, reconheça que se trata de um sacrifício e um compromisso. Em quinto, não dispense ajuda. Lembrando, né? É um pai sozinho, uma mãe sozinha. As crianças, mesmo pequenas, devem ter suas responsabilidades. Uma lava os pratos, outra varre o chão, o pequenino pode recolher as roupas para lavar, juntar brinquedos, etc. Eles devem compreender que você não pode dar conta de tudo. Se houver parentes que concordem com o estilo de vida de vocês, deixe-os ajudar de qualquer modo que possam. No entanto, se seus familiares forem contrários ao homeschooling, é melhor manter uma certa distância. Por fim, mais importante, devemos ser virtuosos. Devemos cultivar a paciência, bem como a autodisciplina, que também é sinônimo de abnegação. A perseverança é igualmente vital. Uma das coisas que você precisa compreender para criar bons filhos, equilibrados e espiritualmente saudáveis, em uma situação na qual a unidade da família tradicional tenha sido rompida, é que a tarefa é impossível sem a rotina e os valores de uma família tradicional. E como fazer isso quando você precisa ganhar dinheiro e ensinar seus filhos ao mesmo tempo? Boa indagação, não é mesmo? Idealmente, seria bom você encontrar um trabalho que pudesse ser feito de casa, talvez algo através da internet ou pelo telefone. O fato de você estar sempre ao lado de seus filhos será uma riqueza infinitamente maior do que qualquer salário que você ganhasse em um escritório. Se isso, porém, não for possível, então trabalhe fora de casa no final da tarde ou à noite. O objetivo é que você esteja em casa com seus filhos durante o dia, quando eles mais precisam de você. Lembre-se das palavras do grande doutor da igreja, São João Crisóstomo. Qual trabalho há maior do que educar a mente e formar os hábitos da juventude? Sempre deixe as crianças aos cuidados de um parente confiável ou de uma babá honesta. O grande propósito é minimizar, na medida do possível, a perda de um dos pais. Você recebeu, através do sacramento do matrimônio, as graças necessárias para criar e educar seus filhos da maneira correta, mesmo que tenha de fazê-lo sozinho. Que encorajador isso, né? Então, né, e ela só continua, né? Assim, né, se ocorrer, né, a uma pessoa a grande infelicidade de perder algo tão necessário quanto um olho, os efeitos da tragédia serão, em certa medida, minimizados pelo fato de o olho sobrevivente tornar-se mais forte, o que pode ocorrer por causa da perda. E assim é possível compensar pelo membro que não está mais lá, né? Então, um cristão, ele sabe que quando somos menores, somos capazes de mais. Quando reconhecemos nossa pequeneza, Cristo nos ensina a conquistar grandes coisas. Pelo bem de nossos filhos, devemos recorrer a Ele todos os dias, recorrendo na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nos nossos erros, nas nossas incertezas como pais e mães solteiros, e pedindo-lhe que faça por nós e por meio de nós tudo o que somos incapazes de fazer sozinhos. Pois bem, nessa situação, né, eu achei muito interessante esse capítulo, né, pois mostra que é possível sim, né, apesar de ser inimaginável uma mãe ou um pai, mesmo que sozinhos, poder vivenciar o homeschooling, né, e obter bons frutos, como vemos relatado nesse artigo, né, dessa mãe. Eu creio que muitos pais hoje em dia, apesar de estarem casados, na prática vivem como se estivessem tão distantes um do outro, né, pois vivemos uma tamanha crise nas famílias, tão triste realidade de tantas famílias destruídas ao nosso redor, né? É só olhar para fora de nossas casas e ver, né? Infelizmente, o reflexo da sociedade vem da família, né? A família é o reflexo da sociedade. Assim como a família está, assim está a sociedade, né? Então, em meio a este tormento, ficam os filhos, que muitas vezes são lançados na escola para que os pais possam ir buscar a renda e o sustento, tendo que ficar o dia todo fora de suas casas, e às vezes até mais, né, do que durante o dia. E a educação destes filhos, né? Sabemos que poucos realmente estão interessados. Nos exemplos dados no artigo, né, dessa mãe, para os pais homeschoolers solteiros, das maneiras de como trabalhar em horários alternativos, sabemos que infelizmente ainda não é uma realidade no Brasil, né? Se até em horários comuns está tão difícil, imagina nesses outros moldes, né?
Mas indiferente o caso, é o fato que temos a grave missão de educar os nossos filhos. E o nosso chamado é simples, né? Renuncia-te a ti mesmo, tome sua cruz e siga-me. Após a cruz, e somente por ela, teremos a ressurreição, né? Então, a vida não é fácil, né? Temos que assumir a nossa cruz, né? As nossas cruzes diárias, né? E somente com a graça de Deus, para nos manter firmes, né? Então, até mesmo através dessa pandemia, muitos pais voltaram a ficar em casa, né? Por exemplo, tenho conhecimento de uma mãe, né, que trabalhava numa empresa, que trabalha ainda numa empresa que eu trabalhava anteriormente, mãe solteira, que agora durante a pandemia pôde ficar em casa, acompanhar a educação do filho e teve bons resultados. Então, por ela conhecer nossa família, saber do homeschooling, então ela ficou para ela, quando ela trabalhava fora, né, ela achava algo inimaginável, mas hoje, devido à pandemia, o fato de ela ter trabalhado em home office, conseguiu dar conta dos trabalhos da empresa e também da educação dos filhos, né? E complementando muito mais coisas além do que a escola né, tinha proposto para as videoaulas ali, né, as aulas online. Então, veja só, né, se essa realidade que já é tão atual nos Estados Unidos, essa questão de home office, né, tantos trabalhos principalmente pela internet, se tornar cada vez mais forte aqui no Brasil, né, isso é uma grande possibilidade para esses pais, né, viúvos ou solteiros, né, possam, né, estar fazendo o homeschooling. E a autora, a Dr., né, Mary Kay Clark, ela finaliza assim, né, esse artigo, daí como a conclusão dela, ó. Uma mãe de muitos filhos, solteira e homeschooler, escreveu o artigo acima. Ao longo dos anos, conheci muitos pais e mães solteiros que praticam o homeschooling. Como eles conciliam o trabalho e o ensino de seus filhos? A maioria trabalha em casa, com trabalhos nas áreas de datilografia, edição e revisão de textos. Alguns trabalham para um parente que compreende a situação e deseja ajudá-los a flexibilizar seus horários. Algumas mães são enfermeiras em hospitais ou trabalham em casas de repouso ou como enfermeiras particulares à noite. Outras têm empregos noturnos, como na área de telemarketing. Algumas têm o auxílio de outra mãe homeschooler que cuida dos seus filhos durante a tarde. Algumas moram com ou perto de sua mãe ou de uma irmã que lhes podem e lhes ajudam quando elas precisam trabalhar à noite ou no início da noite. Há mães solteiras que levam seus filhos para o trabalho. Uma trabalha em uma livraria e as crianças ficam em uma sala nos fundos. Outra é secretária e seu filho fica em uma mesinha próxima dela. Outra é faxineira e leva seus filhos aos locais de trabalho. Há alguns poucos pais solteiros que educam seus filhos por conta própria. A maioria trabalha de casa. Um é escritor, um é aposentado, outro dá aula aos filhos pela manhã e à tarde vai para o trabalho, outro mora com parentes que ajudam, etc. Devemos exaltar seus esforços e rezar pelos pais e mães solteiros que reconhecem suas responsabilidades e estão dispostos a fazer sacrifícios extras pelo bem de seus filhos. Então, muito bem, meus amigos, eu fico por aqui, né? Só finalizando que é um testemunho muito edificante, né? Principalmente para aquelas mães, né, que acham que não dão conta, né? Porque muitas vezes também, apesar de estarem com o marido em casa, né, não recebem nenhum auxílio, nenhum apoio, né? Então, mas lembre-se que você ainda tem ele em casa, né? Então, valorize o que tens, continue rezando, continue, né, buscando a graça de Deus para que as coisas vão, né, cada vez mais melhorando, né, na sua vida e que, com certeza, a partir do momento que a graça de Deus consegue envolver os nossos atos, as coisas vão se elevando a Deus, né, de forma mais organizada, com uma rotina bem elaborada, né, com a flexibilidade e harmonia no lar. Então, e para o bem maior que a educação dos nossos filhos, né? Principalmente buscando o fim último, que é a educação para Deus, né? Elevar as almas dos nossos filhos para Deus, para o seu Criador, para o nosso Criador, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo áudio.